7h26, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo aqui pela rádio, pelo streaming aí no Face, também em nossa página folhafm98.com.br. E eu trago neste programa, neste bloco agora, o bom dia da Luciana Ecardi, que é a secretária de Educação do município de Campos, e vamos falar dessas dificuldades todas aí deste ano, né? A gente falava até mais cedo aqui, né? O que é preciso ser criado em termos de solução, né? Não tem nenhuma receita para se copiar, não tem nenhum modelo, né? Para se copiar ou para se ter uma ideia do que é realmente o resultado. Então, o novo muito complicado. Suspensão das aulas presenciais, alternativas com cadernos pedagógicos e vídeos educativos também. Tem a TV Câmara, que abriu um espaço para a TV também educativa, né? A distribuição dos kits alimentação dos alunos da rede estão na pauta para a gente conversar com a Luciana. Luciana, bom dia, muito obrigado já de antemão. Seja bem-vindo aí mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Espero, de alguma maneira, esclarecer algumas dúvidas em relação ao prosseguimento do ano letivo da rede municipal e estamos à disposição para todas as perguntas. Nogueira, Luciana, só fazer um adendozinho aqui bem rápido, que eu não estava com acesso ao Facebook. Nosso amigo Maurício Batista falando sobre a questão da rachadinha a suposta rachadinha envolvendo o deputado Flávio Bolsonaro, que houve ali uma censura, uma decisão judicial que proíbe a utilização de documentos que estão em sigilo, né? Ele proibiu a Globo de usar. Ele perguntou sua opinião sobre censura. A gente é contra a censura, mas a gente respeita o judiciário, então, e a Globo já está recorrendo aí para utilizar isso. E lá de Atafona, a Cristina Santos Godinho, que mora lá em Atafona, comentando que a barreira realmente tem efetividade, que o filho dela, inclusive, toda vez que passa, tem que apresentar documento e corroborando com o que a gente estava falando no bloco anterior em relação à barreira. Os outros comentários já envolvem aí a entrevista com a Luciana, a gente vai ler no próximo bloco. Vamos começar então, Luciano. A gente estava comentando aqui que o Globo fez uma pesquisa, né, encomendou ao IBOPE uma pesquisa. Nessa pesquisa foram consultadas 2.626 pessoas com mais de 18 anos, da classe A, B e C, né, e 72% dessas pessoas só afirmaram que as aulas presenciais só devem ser retomadas após a chegada da vacina. Com esse dado do IBOPE que a gente tem com relação à decisão de Campos de só retomar as aulas presenciais em 2021, é uma expectativa também com relação à chegada da vacina? Então, Arnaldo, quando a gente tomou essa decisão, nós não vinculamos ela à chegada da vacina. É lógico que todos nós acreditamos no quadro assim, de segurança após uma vacina, mas a gente entende que, nesse momento, o município, pelo número de casos que tem ativo ainda, não existe um controle ainda da doença no município, a gente não tem como, de fato, pensar em retomada das aulas presenciais. É importante frisar que essa não é uma decisão só do município de Campos, vários municípios já se decidiram em relação ao não retorno, e isso a nível estadual. Eu participo de um grupo onde todos os secretários municipais do estado do Rio de Janeiro participam, e a gente já estava com a média já de 29 municípios que já definiram já a não retomada das aulas presenciais nesse momento. Aqui no nosso entorno nós temos São Fidélis também, que já definiu, temos Quissamã também, que já definiu o não retorno. Então, assim, Campos não é um município isolado nesse sentido dessa decisão de não retomar. Não vinculamos a questão da vacina, nós estamos trabalhando com os dados do município. Eu venho em constante diálogo, né, com a saúde, com a doutora Cíntia, que é a secretária de saúde, com a doutora Andréia, que é da Vigilância em Saúde, justamente para a gente analisando esses dados e vendo, né, a condição do município nesse sentido. A gente, na semana passada, tivemos até uma audiência com o Ministério Público, a doutora Andréia apresentando esses números em relação ao número de casos do município, entendeu? E a nossa decisão girou em torno dessa falta de segurança que nós ainda temos em relação aos números que continuam crescendo no município. Como você falou, nessa própria audiência, a doutora Andréia colocou que a gente vem tendo uma diminuição, sim, no número de internações, mas isso ainda não refletiu no número de casos. A gente continua ainda tendo muitos casos. Agora o município vem contabilizando a média móvel, né?
Então, uma média aí dos últimos 7 dias, e a gente vê, quem acompanha ali pelo próprio site da Prefeitura, vê que esses casos eles continuam ainda altos no município. Então, com relação ao ano letivo de 2020, quando vai ser a conclusão dele? Dá para se concluir de uma forma alternativa, não seja presencial, com todos os alunos da rede? Vai se priorizar os alunos dos anos finais do primeiro e segundo segmento do ensino fundamental? Há algum tipo de expectativa de priorizar algum grupo para concluir esse ano letivo de 2020 o mais rápido possível? Então, vamos lá. O ano letivo, geralmente o que nós temos em anos normais, né? Nós temos 200 dias, no mínimo 200 dias letivos, num total de 800 horas. Então, assim, o governo federal ele abriu mão desses 200 dias letivo e fixou nas 800 horas. Então, nós temos obrigatoriamente de cumprir 800 horas letivas no ano de 2020. Agora, mais ou menos uns 20 dias, saiu uma medida provisória abrindo mão dessa carga horária de 800 horas para a educação infantil. Então, nós dividimos essa carga letiva, né, que nós temos que cumprir no ano de 2020, em 2 ciclos. Um ciclo que se finaliza no dia 18 de dezembro e outro ciclo que se finaliza em julho de 2021. Nós vamos priorizar o fechamento do ano letivo das turmas de 9º ano e das turmas de 5º ano. Então, serão as duas séries, né, que nós estaremos finalizando esse ano, o 9º ano, porque os alunos saem, na maioria das vezes, para a rede estadual, e as turmas de 5º ano, que a gente tem também, em alguns casos, alunos que vão para a rede estadual, vão para a rede particular. Tal. Então, nós vamos priorizar a finalização das 800 horas dessas 2 séries, 9º ano e 5º ano. E os demais, a gente vai trabalhar nesse modelo de 2 ciclos, um ciclo finalizando ainda o primeiro ciclo finalizando em 18 de dezembro de 2020 e o segundo ciclo finalizando em julho de 2021. E como que vai ser essa conclusão desse ciclo com os alunos dos anos finais do primeiro e segundo segmento fundamental? Vai ser no mesmo, assim, logicamente que a gente não tem como fazer no modelo como a gente faz presencial, mas vai ser através de avaliação, entendeu? A gente vai trabalhar com os módulos de atividades e no final desses módulos terá a avaliação para esses alunos de 9º e 5º ano. Então serão com os módulos, com esses cadernos pedagógicos que já são distribuídos, é isso? Ou tem um outro material específico para esses alunos? Então, vamos trabalhar com material específico, mas também aproveitando as atividades já desenvolvidas através dos cadernos de atividades. Tá? Dá para a gente pensar em aula online, chegando a todos? A gente já conversou em outra oportunidade, Luciana, sempre fala, a rede de campus é muito complexa, porque você vai de Santa Maria, Farol, Santo Eduardo, Farol, enfim, extremos, distantes, né? Não dá nem para se pensar em relação a uma rede de nenhuma outra cidade do Norte Fluminense. Talvez a que chegue mais perto seja Macaé, que é um pouquinho maior, mas nem assim chega aos pés de campus dessa complexidade toda. Em locais que até mesmo o sinal de internet é muito ruim de chegar, mesmo se o município disponibilizasse o chip, como o IFE tem feito, o São José da Barra fez também, mas mesmo se o município fizesse isso, é muito difícil, porque nem um sinal tem. E como que vai ser esse diálogo com esses alunos? Vai ter uma base, as escolas vão funcionar como base, vai ser utilizando a TV Câmara, porque aí o sinal de TV aberta ela chega com maior facilidade a esses locais, ou vai ser, essa é a minha preocupação, ou vai ser o estudo mesmo porque se você, no meu ponto de vista, se você deixa para o aluno estudar com módulo, e você tem às vezes estruturas familiares que os pais são analfabetos funcionais, que não tem como auxiliar o filho naquela atividade daquele módulo. Esse aluno ele não fica muito solto, ele acaba ficando despreparado para o começo de uma nova etapa, entrando num novo ciclo, seja no segundo segmento fundamental ou no ensino médio? Então, vamos lá. A questão da TV Câmara foi um meio que nós pensamos, né, eu acho que é o meio mais democrático para que os alunos tivessem acesso. Então, todo o conteúdo que é passado na TV Câmara, nós disponibilizamos para os professores no início do mês. Então, assim, o planejamento das atividades, elas podem estar linkadas ao conteúdo que está sendo desenvolvido através da TV Câmara. Entendeu? A gente disponibiliza toda a grade de programação justamente para que o professor possa se planejar nesse sentido. A gente entende esse, com toda certeza, é uma das maiores dificuldades, nós entendemos o contexto social que os nossos alunos estão inseridos. Nós optamos por não trabalhar com a questão de aulas online, por saber que, como você mesmo colocou, já havia colocado isso aqui numa entrevista anterior, nós temos pontos aqui em campus que sequer tem pontos de telefonia, então a gente, de fato,
não foi nesse trabalho de trabalhar com aulas online. A questão de se dividir em 2 blocos, justamente pensando nesses alunos, pensando que quando você tem um retorno presencial e você tem a possibilidade desse aluno trabalhar com esse conteúdo que ele levou para casa, mas sendo corrigido pelo professor em sala de aula, nós acreditamos que essa é a melhor alternativa para a gente diminuir os impactos pedagógicos em relação a isso, mas nós temos 2 séries que a gente precisa de fato finalizar. Nós estamos trabalhando porque nós sabemos que esses alunos precisam da continuidade. O que nós estamos trabalhando nesse sentido de diminuir esses impactos? A gente já vem conversando já com o Estado, nós tivemos uma reunião com o Fábio Júnior, que é diretor da regional, pensando nos projetos que a gente vai desenvolver para diminuir esses impactos. Então, assim, a rede já vem se articulando, não só com a rede estadual, mas também com o IFE, a gente vem tendo uma conversa com o IFE nesse sentido, pensando, eu não vou colocar aqui qual o projeto que a gente está pensando, mas a gente já vem nessa conversa já com essas 2 redes, que nós sabemos que, na maioria das vezes, são as 2 redes que absorvem esses alunos da rede pública municipal, no sentido de pensar estratégias para que a gente possa diminuir o impacto. De fato, assim, Arnaldo e Cláudio, todos nós sabemos que o ano de 2020, com toda certeza, nós teremos prejuízos, e isso, eu acho que todo mundo concorda, isso não só a nível de rede municipal, de rede particular, todo mundo sabe disso, nós sabemos da importância, né, dessa interação professor-aluno, dessa socialização, da importância de tudo isso na vida dos nossos alunos, mas a gente tem que pensar com aquilo que a possibilidade que a gente tem de trabalho, entendeu? O que nós temos, o que nós podemos e o que nós podemos pensar no sentido de diminuir esses impactos ao longo desse ano de 2020. Só incluir aí, Arnaldo, uma pergunta também sobre o que aí acho que incide nesse mesmo assunto das turmas, do 5º ano e do 9º ano, né? O EJA também vai ser concluído? Isso, o EJA a gente está fazendo uma proposta diferenciada, a gente está passando ainda esse projeto do EJA pelo Conselho, e aí, assim, todo o nosso trabalho que nós estamos tendo, nós estamos passando pelo Conselho Municipal, Conselho onde tem todas as representações possíveis, então a gente está tendo esse trabalho de tudo que a gente vem desenhando para a rede municipal, passar pela aprovação do Conselho Municipal de Educação, para que a gente lá na frente não tenha problema nenhum nesse sentido, mas a gente já está encaminhando a proposta da EJA nesse sentido. Só queria, Nogueira, a gente tem bastante comentário já nas redes sociais, mas deixar claro, pessoal, que a gente vai repassar as perguntas, mas no segundo bloco, né, nesse bloco a gente faz as nossas perguntas. Algumas já foram até respondidas, mas a gente registra aqui todas daqui a pouquinho no próximo bloco. Ótimo. Aí, Luciano, a gente está falando muito da questão da conclusão dos anos finais, né, que seria agora nessa primeira etapa. E por que se optou de se prorrogar ou de se prolongar o calendário para as outras séries? Você acha que há alguma expectativa de que esses alunos retornem à sala de aula já no início do próximo ano ou só depois da conclusão desse módulo em julho? Como que você tem observado esse panorama? Não, por favor, repete para mim a pergunta. Falhou a comunicação? Não estou falando, a gente colocou aqui, concluiu muito a questão da conclusão do primeiro e segundo segmento, 5º e 9º ano, que vai ser nesse ano. E os demais anos, né, do 1º ao 4º e do 6º ao 8º, ficariam para julho do ano que vem. Existe alguma expectativa de que essa conclusão ocorra em sala de aula presencial, com aula presencial já nesse primeiro semestre do ano que vem? Como que está esse panorama para o próximo semestre do calendário civil, não do calendário letivo? Não, sim, existe uma expectativa, a gente sabe, como eu falei, a questão do ano letivo ela não está vinculada à vacina, a gente não amarrou nesse sentido, logicamente que a gente vem, como eu falei, a gente vem em conversa muito próximo da Secretaria de Saúde nesse sentido, logicamente que a gente não vai retomar a aula se não houver uma sinalização por parte da Secretaria de Saúde, mas todo esse nosso planejamento a gente desenhou pensando no retorno presencial desses alunos em 2021, entendeu? Como eu falei, quando nós pensamos nesse modelo, foi no sentido de que esses alunos retomando as aulas presenciais, seria mais fácil da gente estar diminuindo esses impactos que nós teríamos ao longo do ano de 2020. Então, existe sim uma expectativa de retorno, né, de aula presencial, logicamente, se tivermos em condição de saúde em relação a isso,
A gente espera, e todo mundo acho que trabalha com essa expectativa de que uma vacina, até o final do ano, a gente já comece já com a gente sabe que várias vacinas já estão apresentando alguns resultados e que o Brasil já vem trabalhando nesse sentido. A gente espera que pelo menos para o ano de 2021 a gente já tenha já alguma vacina de fato sendo utilizada aqui no nosso país. Luciana, quando a gente está conversando aqui, você cita muito que nós estamos planejando, porque nós entrevistamos aqui também um representante da Secretaria de Educação de São João da Barra. Existe um plano de retomada de aulas em todo o estado do Rio de Janeiro, os municípios estão fazendo isso, né, acompanhado inclusive pelo Ministério Público. O de São João teve uma pesquisa junto à população, que a população opinou que aula só depois da vacina, ou ficaria para o próximo ano, embora não esteja ainda concreto, não esteja batido o martelo com relação a isso por parte da administração municipal, né, mas toda uma tendência com relação a isso, como já aconteceu aqui em Campos e nos outros municípios. E nesse plano de retomada, o Cláudio, que a gente entrevistou aqui, ele mesmo colocava, você tem que pensar em tudo, né? Se acontecer tá tudo estabilizado, mas acontece um caso dentro da escola, e aí, qual é o procedimento? E com relação também aos custos que as escolas vão ter nesse retorno. Planejamento, vai ter que ter álcool gel, disponibilizar álcool gel, pelo menos no primeiro momento. Tudo isso está incluso. Como que fecha essa questão, até mesmo financeira, né? Já que o orçamento está bem apertado, sobretudo aqui de Campos. Seja quem for o próximo gestor da prefeitura, da educação no próximo mandato que inicia em 2021. Mas está se pensando nisso também? As escolas estão preparadas para receber esse retorno dos alunos? Então, vamos lá. Nós recebemos, né, uma verba federal que veio através do Programa Saúde na Escola para aquisição de insumos para essa possível retomada, como você falou. Campos também já tem esse plano de retomada. A gente trabalhou, todos os municípios, né, trabalharam nesse sentido de uma construção de um plano de retomada. Então, nós já estamos adquirindo insumos nesse sentido, através dessa verba que veio do governo federal. E eu tenho conversado muito também com os diretores de escola, Arnaldo. Hoje nós temos as nossas escolas, eu não sei se é de conhecimento de todos, nós temos uma autonomia financeira nesse sentido. Existe um programa do governo federal, que é o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, que é uma verba federal que vem direto para a conta das unidades escolares que se organizam, né, de acordo com cada realidade, e eles têm uma conta que eles têm uma autonomia financeira. Inclusive, o governo federal já depositou, geralmente são 2 parcelas, em algumas vezes são 3 parcelas que são depositadas ao longo do ano. O governo federal, esse ano, ele já adiantou essas 2 parcelas para o mês de abril, justamente com o objetivo de que as escolas pudessem ir se equipando nesse sentido. Então, eu venho conversando muito com os gestores, tenho feito reuniões semanais com esses gestores, no sentido de orientar para que eles também possam adquirir esses insumos. Logicamente que existe um plano de retomada, existe todo um planejamento que nós já fizemos, mas nós sabemos que a execução, muitas das vezes, elas fogem um pouco. Então, eu venho conversando com os gestores nesse sentido, para que eles possam também, com essa verba, é uma verba que, se a gente não utilizar, se a gente reprogramar essa verba inteira, ela no ano seguinte, ela entra com... diminuído um pouco desse dinheiro que recebe. Então, assim, como a gente está caminhando, a gente já bateu o martelo no sentido da não retomada, então a orientação é para que esses gestores possam estar utilizando esses recursos para adquirir também insumos nesse sentido. Logicamente que a gente também tem um cuidado, porque como a gente trabalha com a possibilidade de uma vacina, então a gente sabe que a gente não pode fazer um estoque muito grande nesse sentido, então a gente tem que ter todo esse trabalho, esse cuidado no sentido de um planejamento, de compra, mas a gente sabe também que a gente não pode aí comprar um estoque muito grande, senão, se acontece de vir uma vacina, a gente sabe que a gente vai ficar com um estoque muito grande de produtos. Então, eu venho conversando, fazendo reuniões semanais com os gestores nesse sentido, mas que a gente já possa ir se organizando, o município já vem se organizando nesse sentido de compras desses insumos, a gente já está no processo de compra desses insumos, justamente pensando numa possível retomada, que a gente não tem data ainda e previsão correta de quando que ela vai acontecer. Arnaldo? Luciano... Oi, Nogueira. Então, você me permite, só para não perder aqui o time, aliás, uma eu até perdi aqui, que era a conclusão do ano que a gente falou, Lúcio, você perguntou muito bem aí a Luciana, como é que seria o andamento desse fechamento, mas eu gostaria de saber como é que seria a avaliação dos alunos. Vai ser algum tipo de relatório, algum tipo de
aprovação sendo avaliada pelos professores, como é que vai ser? E uma outra coisa aí sim, referente a essa última pergunta, o PDDE que ela falou, o Plano Dinheiro Direto na Escola, né? Pode usar esse dinheiro para reforma física também? No caso, nós estamos com essa pandemia, muitas escolas foram saqueadas, tiveram várias portas arrombadas, enfim, né, tem uma série de problemas com o fechamento das escolas, naturalmente. Esse dinheiro também pode? Então são duas perguntas. Pode sim, Arnaldo, esse dinheiro pode, inclusive várias escolas, a gente tem trabalhando muito nesse sentido, de que as escolas utilizem esse dinheiro. A Secretaria de Educação ela não tem gerência sobre esse recurso, ela tem no sentido do apoio técnico aos gestores, entendeu? Então a gente tem um setor da Secretaria que trabalha só no apoio técnico aos gestores em relação à orientação, ao que pode ou que não pode ser utilizado desse recurso. A questão de obra pode sim, inclusive a gente trabalha muito nesse sentido, a gente sabe que esse recurso, diante do cenário que a gente tem, a gente sabe que o município vem sofrendo quedas em relação à arrecadação, a gente trabalha nesse sentido da utilização. Nós temos muitas escolas que tinha, né, quando o município tinha um recurso muito grande, na maioria das vezes esses recursos eram reprogramados na unidade escolar, então nós temos feito esse trabalho justamente com os gestores no sentido para que eles possam estar utilizando de fato e melhorias. Gostaria de frisar que, embora nós estejamos com a rede parada, a gente continua as reformas das nossas unidades. Então, assim, mesmo nesse período que a gente tem aí, que as aulas estão suspensas, a gente está até aproveitando esse período, que é muito mais fácil de você reformar uma escola sem aluno do que você reformar com aquele contexto. Então, assim, muitas escolas, até mesmo essas que sofreram algum tipo de arrombamento, a gente vem dando uma assistência nesse sentido e continuando o nosso processo de recuperação da rede, que a gente sabe que estava bem sucateado. A outra pergunta, em relação à questão... Pois não. Foi em relação à questão da finalização do ano letivo. Vai ser, sim, o professor que vai fazer essa avaliação. A gente pensa em trabalhar com relatórios. Na verdade, a gente tem um cuidado muito grande que a gente não tem como penalizar o aluno. Então, a gente está pensando em todas as estratégias que possa, de alguma maneira, esse aluno, a gente já sabe de todos os impactos, todo mundo que tem filho, que tem seus filhos em casa, sabe o quanto que as crianças vêm sofrendo nesse sentido. Então, não é o objetivo da Secretaria penalizar esse aluno, mas a avaliação vai ser feita, sim, pelos professores, baseada em todo o conteúdo que foi desenvolvido com esses módulos de atividades. É que a gente está falando aqui, é uma coisa que muito particularmente me preocupa, que a gente fala aqui com relação a essa retomada, em aquisição de álcool gel, aquisição de material para higiene pessoal, mas existem, não sei se aqui em Campos chega a essa realidade, mas existem escolas interiores de municípios, e falo isso de municípios aqui, até mesmo aqui da região, que nem água potável chega com facilidade, né? Então, como que você traz esse aluno para o convívio entre seus colegas, convívio com professores, convívio com funcionários, se a estrutura não tem nem sequer água para o aluno lavar a mão regularmente, não só o aluno, que a gente fala muito do aluno, mas há uma preparação também do profissional para a retomada, né? O profissional tem que se sentir confortável, se sentir bem psicologicamente para esse período de retomada. E esse trabalho, Luciana, do outro lado, digamos que seria o outro lado do balcão. Claro que o aluno é a grande preocupação da rede municipal, mas e com relação ao funcionário da rede? Está preparado para receber? Os funcionários tiveram uma assistência durante esse período? Como que está a relação da Secretaria de Educação com os servidores da área de educação no município? Para a gente é uma preocupação também em relação à questão dos profissionais, que nós fizemos um levantamento, nesse período de pandemia, nós fizemos um levantamento de quantos profissionais que nós teríamos que estariam no grupo de risco. E assim, o número é muito alto, nós temos 40% dos nossos servidores que estão nesse grupo de risco, então isso para a gente também é uma preocupação. Essa retomada não é simples, Arnaldo, é uma coisa que a gente sabe que é impacto tanto para os alunos tanto quanto para os profissionais de educação, a gente sabe disso. O professor da sala de aula, ele tem um contato muito grande com esse aluno. Na maioria das vezes, a gente sabe que esse professor, principalmente para nós que temos uma rede grande de educação infantil, o professor de educação infantil tem um contato físico muito maior com esse aluno ainda. Então, assim, de fato, pensar num plano de retomada não é algo simples, por isso que, com toda certeza, a chegada da vacina é o que nos deixa numa posição confortável para se pensar numa estratégia de retorno das aulas presenciais.
Trabalhamos muito nessa expectativa, como eu falei para você, eu acho que todo mundo, né, o mundo inteiro trabalha nessa expectativa da vacina, e a gente espera que, de fato, a gente consiga retomar o ano letivo pós uma vacina para ter essa segurança não só para os nossos profissionais, mas para os nossos alunos também. A aprovação automática não, né, Luciana? A gente rompeu com o modelo de aprovação automática, como eu te falei. Esse ano é um ano completamente diferente de tudo que nós estamos vivendo, entendeu? A gente não vai trabalhar com a questão da reprovação desses alunos, porque, como eu falei, o aluno ele não pode pagar a conta da pandemia. A gente sabe já, a gente tem uma defasagem na idade série, a gente sabe em relação ao quanto de prejuízo que poderia ter o aluno que já está numa idade diferente da série dele, o quanto que mais um ano poderia ser de prejuízo para ele. Então, esse ano a gente pensa em não reprovar esses alunos, justamente porque a gente entende que ele não tem como pagar o preço dessa pandemia. A gente, quando você também falou, Arnaldo, em relação à questão do retorno desses alunos, a gente tem uma preocupação, né, em relação a esses alunos ficarem parados durante um período muito, muito longo, e a gente já vem trabalhando já na última audiência que nós tivemos com o Ministério Público, nós pensamos num grupo de trabalho junto ao Conselho Tutelar, no sentido de uma busca ativa também desses alunos que por algum motivo não estão retirando as atividades nas escolas. Então a gente vem pensando a melhor maneira como a gente vai trabalhar com esses alunos que porventura não estão retirando material na escola, ou que o pai por algum motivo não esteja procurando a escola nesse momento. Luciano, a educação de campus teve alguns pontos que a gente sempre vem debatendo aqui sobre a educação de campus, e sempre a gente acaba esbarrando na questão do CMEI, né, da implantação do CMEI. O quanto que essa pandemia pode influenciar, inclusive, em um projeto desse porte, porque nós tivemos redução. Você tem pessoal que, como você mesmo colocou, muita gente do grupo de risco, que você, para fazer turno e contraturno dentro de uma escola, precisa de uma equipe muito maior. Você tem queda de arrecadação nesse contexto global, porque royalties caíram e a tendência de recuperação da economia é um prazo no mínimo de médio prazo, para a gente voltar um pouquinho parecido do que era antes, o que já não é nem de longe o que Campos recebia, vamos dizer, há 4, 5 anos atrás, né? Vamos botar 5 anos atrás, porque há 4 anos, em 2016, nós também tivemos um período de arrecadação em queda, com relação também a royalties, por outros fatores. Mas você tem uma construção econômica ruim, uma questão social muito ruim devido à pandemia, na questão de saúde pública. Isso impacta de alguma forma nos projetos que estavam em andamento por parte da Secretaria Municipal de Educação? Olha, Arnaldo, é lógico que todo projeto ele defende, né, da questão orçamentária, mas assim, de fato, o projeto da educação integral é o que nós acreditamos que funcione, e a gente viu o CMEI do Parque Aurora, a gente viu de fato uma transformação naquela escola ali, até mesmo no entorno da comunidade. Então, assim, por mais que a gente tenha um cenário crítico em relação à questão de orçamento, eu acho que algumas coisas a gente tem que fixar, né, e aquilo que de fato deu certo, a gente tem que dar continuidade ao trabalho. Então, assim, o nosso objetivo, com toda certeza, é preservar a questão da escola em tempo integral, e a gente já tinha um plano de expansão, né? O município já trabalhava, inclusive, o CMEI de Tocos, a gente está com a obra finalizada, a gente não teve oportunidade de inaugurar, porque já no contexto de pandemia, mas o objetivo, de fato, é manter as escolas em tempo integral e, naquilo que for possível, ampliar as escolas integrais no município, mesmo diante de todo o contexto financeiro que a gente tem desafiador pela frente. Nogueira, 7h55, vamos ao intervalo? Sim, vamos ao intervalo, a gente segue, e aí, Arnaldo e Luciana, eu acho que vai ter esse bumerangue aí de perguntas, vai e volta de assuntos e temas, até por conta da interatividade aqui dos nossos ouvintes, a quem a gente agradece muito, inclusive, e todos serão, evidentemente, que relatados aqui pela gente, como o Arnaldo falou. E além das perguntas do Facebook, tem as perguntas do grupo do WhatsApp também, né? Sim. Tem bastante pergunta aqui de ouvinte para a gente estar repassando. Tem um assunto muito interessante também, essa questão de, com a crise econômica, os pais estão sendo obrigados a tirar os filhos da rede particular. E aí, por lei, né, tem que colocar na escola.
E como é que está funcionando essa transferência? Tem essa fase também de matrícula, pré-matrícula. Quer dizer, é tudo muito novo, embolando com os problemas naturalmente habituais e com o calendário que vai apertando, e ainda tem eleição, não é isso? Ainda tem eleição, então o negócio não é brincadeira, não. São 7h56, a gente faz um rápido intervalo, em 2 minutos de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus